Boa noite a todos. E já aqui nesta terça-feira, para seguir no nosso projeto de apresentar mais uma parte do nosso tema muito vasto sobre o psicopata ou condutopata. E nós já vimos a primeira parte, como definir um psicopata ou condutopata. A segunda parte é a literatura que fala do psicopata ou condutopata. E hoje nós vamos olhar um pouco a terceira parte sobre o ranking, onde mais se encontra essa figura que, como já foi definido em lives anteriores, aquela que opera assim na penumbra, escondido, com aquela sutileza da maldade, e sempre na espreita, como quem quer assim avançar para atacar, não é? Ele faz isso. O psicopata ou condutopata é do universo, é da condição dele, essa criatura do mal, né? Pois bem, e o ranking onde essa criatura se esconde, que é homem, mulher também. Agora mesmo nós estamos diante de um exemplo que aproxima muito e muito mesmo desse caso daquela falsa psicóloga e não sei se é advogada lá de Goiás, não é, que matou o filho e a mãe, não é? Uma senhora de 86 para 87 anos e o filho dela envenenado. Então, o modo daquela mulher falar, prestar o depoimento, é um modo muito frio e muito indiferente. Pois é, então o índice de psicopatia ou condutopatia é alto no homem, mas a mulher também tem o seu lugar dentro desse desvio, né? Pois bem, então nós, pegando essa terceira parte, hoje, como nas outras lives, de forma mais informal, do jeito mais simples, nós vamos ver aqui onde esse povo do mal se esconde, não é? Então, onde é que os lugares onde eles estão presentes? E então, fazendo pesquisa, o diretor executivo que atua, né, e o meio profissional de modo geral, mas vou começar no meio profissional os mais diversos, o diretor executivo, que é aquele diretor que vai, é psicopata, não é? Ele vai ter uma conduta muito esquisita e vai usar do próprio poder e depois também ele vai ser aquele que, usando da sua função, ele vai pisar, vai machucar, ele vai de todos os meios montar suas armações e esquemas para controlar, né? Ele controla justamente, não é para fazer o bem, não. Ele não tem escrúpulo nenhum, e o fato de não ter escrúpulo nenhum, ele é aquela criatura que, para chegar ao poder, adquirir status, ele vai a passo e também sempre com um objetivo crescente de
regalias, de mordomias, do posto, ou cargo, e sempre alimentando isso a partir da desgraça que ele vai promover na vida alheia, não é? Ele vai mergulhar de cabeça nessa diversão, né? Entre aspas, diversão diabólica, né? Saindo também um pouquinho aí desse diretor executivo, né? Acho que em inglês tem uma sigla, acho que é CEO, acho que é isso, CEO, é isso. Pois bem, e depois nós também vamos ver onde é que o psicopata também vai andar de braçadas. Na medicina, na área da justiça e do direito, no meio religioso, nas mais diversas confissões ou denominações, ele está lá também. No meio político, na polícia, o chefe de cozinha, imagine você, e funcionário público, entre os amigos, eu falo com reserva entre amigos, porque será que o psicopata não tem empatia? Ele não tem amigos, mas esses amigos, vamos colocar entre aspas também. No meio jornalístico, depois apresentador de rádio, TV, no meio do empresariado, nas mídias sociais. E esses campos, nós podemos dizer que são campos férteis para a atuação criminosa. Então, é nesse espaço que o psicopata ele transita com toda força, não é? E ele, nesse campo de atuação criminosa, ele está presente, se movimentando, deixando também aí, e por onde passa, esse rastro, ou rastros de destruição. Depois também, o que o psicopata, a psicopata, esse predador, essa predadora, o que esse povo quer? É uma pergunta que é muito importante dentro dessa apresentação. Ele sempre está procurando, buscando nas pessoas, suas vítimas, como já ficou dito em falas anteriores, ele está procurando poder, prazer, status, controle e, conforme os estudos atualizados, sexo. Ele também está aí. Então nós falamos sobre sexo selvagem, agressivo, com aquele tom de uma coisa perversa, uma coisa assim, para machucar, para depravado mesmo. A palavra mais certa é depravado mesmo. Não tem aquela ação amorosa, afetiva, carinho. Não existe isso. Não existe radicalmente, não existe. Bom, como a pessoa cai na teia do psicopata, do condutopata? Então, para responder a esta pergunta, é importante considerar 3 estágios que vão nos esclarecer como é que essa pessoa cai dentro dessa teia, não é? Ela se vê presa fácil. Então, a primeira fase, a sedução e conquista, onde põe
aquela máscara e parece que adivinha exatamente o que a pessoa quer. Ele se antecipa, fica como predador mesmo, observando para estudar, aprender e manipular e conquistar a vítima, oferecendo aquilo que a vítima mais gosta, mais aprecia e que dá mais importância. Essa é a primeira fase. Aí depois vem seguidamente a fase 2, que é a fase de subjugar e explorar. E depois vem a terceira fase, que é a fase de, uma vez subjugada, uma vez explorada, então ele vem destruir, descartar, quando já começa a pensar e a observar já uma próxima vítima. Então ele está destruindo, está descartando, está massacrando, mas já pensando numa próxima vítima. É um predador, uma predadora que causa uma devastação irreparável, uma devastação enorme. Como o psicopata ele é indiferente em relação às pessoas, ele não tem empatia nenhuma, é frio, atua pela sedução e maneja a vida enganando, manipulando, objetivando fazer da pessoa presa fácil. E com isso, tirar até onde não puder mais o que quer dessa pessoa, sua presa. Ele é um tirano, porque é um tirano, ele usa do poder para oprimir. E o poder que oprime está atrelado também na cabeça dele a questão do status, para poder, com seu status, alimentar o seu narcisismo perverso. Alguém me perguntava, todo narcisista é psicopata? Não. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Está aqui. Então, o poder na cabeça de um psicopata, um condutopata, ele usa do poder para oprimir. Ele usa do status para alimentar o seu lado narcísico, o seu pavonismo. E, regra geral, ele é uma pessoa vingativa. Ele guarda, armazena rancores. E como ele é vingativo, ele também é pleno de ostentação e diversão, que é justamente se divertir com a desgraça alheia, a desgraça do outro. Então ele se diverte com a desgraça do outro. E vamos seguindo um pouquinho, dizendo assim, porque ele tem um prazer diabólico, um prazer intenso. Quanto mais ele faz sofrer, quanto mais ele tortura, quanto mais ele subjuga, quanto mais ele humilha, mais prazer essa criatura do mal tem. Ele sente, é o gozo dele, é esse gozo maldito, né? E ele sente um prazer imenso, imenso, de poder e controle sobre outros seres. Ele gosta de assumir as rédeas dos assuntos para poder falar. Isso lá, acho que na segunda apresentação,
nós tocamos nesse assunto, não é? Aquela falácia dele, né? Pois bem, ele quer com a sua lábia mostrar sabedoria e assim inibe ou anula quem está perto e quem está longe também. Mas ele tem particularmente uma mira das pessoas frágeis, em relação às quais ele pode cometer abusos, os mais diversos, seja abusos até mesmo físicos e principalmente abusos psicológicos. E vamos então ver quais são os alvos dos psicopatas, dos condutopatas. O alvo dessa gente do mal são os empregados, os subordinados, idosos, crianças e mesmo os animais. Deseja que tudo seja feito à sua maneira, sem desvios ou atalhos. Controla com obsessão pela força. É aquele que se acha o dono, a força dele de manipulação, de subjugação, de humilhação, e as pessoas em seu entorno são essas presas fáceis, né? São essas pessoas indefesas, então sejam idosos, até os animais, crianças, tudo. Então, as pessoas e as situações em seu entorno, ele tem aquele poder do mal de alterar, né? Para que as coisas, o cenário, seja conforme ele quer, conforme ele deseja. Ele tem uma capacidade muito grande de convencer, por isso ele manipula pessoas com facilidade e tranquilidade, e faz isso para atingir seus objetivos, maquinar ou tramar, elaborando nas trevas, na escuridão. Essa criatura segue um ritual programado. Ele não admite falhas. Então, é da condição dele pesar e medir, fazer uma espécie de checagem, porque ele não admite falhas. Razão pela qual, olha aí, porque ele não admite falhas, o psicopata tem pavor de ser desmascarado. A possibilidade dele ser desmascarado por conta de uma falha, isso é um terror para ele. Quando alguém descobre a ruindade dele, então ele fica sem chão. E aí, porque ele tem pavor de ser desmascarado, ele é alguém muito desconfiado. Ele desconfia até do vento. Então, ele desconfia de A ou de B, é capaz de extremos excessos, não só investindo no sentido para reduzir a pó esse potencial inimigo na cabeça dele, não é? Então ele quer reduzir a pó, especialmente quem está na sua mira. Ele tem casos em que o psicopata manda matar, eliminar radicalmente. Aquilo que ele não faz, uma das características do psicopata e condutopata
atirar pedra com a mão dos outros. Então ele envolve tanto a pessoa, ele percebe, ele estuda a pessoa e diz assim, essa pode fazer aquilo que eu quero. Então ele atira a pedra com a mão dessa pessoa, porque ele é aquele que é expert na manipulação. Aí nós vamos olhar um pouquinho também aqui quais são os traços da personalidade de um psicopata ou condutopata. Isso é um pouco repetitivo, mas é bom a gente saber para poder reforçar um pouco a memória e as cognições. Não é que a gente vai olhar para todo mundo e dizer que fulano é psicopata, não. A gente tem esse trânsito social, onde a gente se encontra com pessoas diversas na família, no trabalho. Aqui e ali aparecem algumas coisas esquisitas, mas isso não é tudo, a gente não pode dar esse psicodiagnóstico, dizer, não, porque fulano fez isso, ele é um psicopata. Não. O psicopata, o condutopata, ele tem, para poder chegar a esse psicodiagnóstico, tem que ter uma série de considerações, de análises. Bom, mas vamos ver aqui. Essa personalidade de psicopata, os traços dele, ele usa de expedientes mais diabólicos. Ele usa pressão psicológica, falso testemunho, calúnias, mentiras, extorsão, torturas de todo tipo que você puder imaginar. Ele faz sofrer, ele espreme e até mesmo tritura, ele subjuga, ele humilha. Como eu disse, ele pode mandar até matar, viu? Ou encomendar a execução de alguém. Então é uma coisa assim muito esquisita, muito séria, não é? Aí, gente, com as mídias e avanços tecnológicos de ponta, que esses avanços estão sempre em alta, então o psicopata ou condutopata, uma vez que uma de suas características é querer exercer aquilo que a gente chama de exercer controle da vida do outro, ele contrata, ele despende altas quantias, paga, e o dinheiro nem sempre sai do bolso dele, o dinheiro pode também ser o dinheiro conseguido com campanhas, conseguido com promoções, conseguido com sei lá o quê, mas ele paga o preço no dinheiro mesmo, paga preço alto para esses serviços desse povo que na escuridão da internet transita como fantasma, mas é um fantasma criminoso, não é? A gente chama de hackers, não é? Esse tipo de gente que são os chamados criminosos da informática que transitam na penumbra, no calabouço, na escuridão, naquele túnel bem escuro, onde ele conhece passo a passo, porque ele é mais do que PhD em conhecer essas tramóias, essas coisas daqueles purões para fazer o mal, não é? Então, por isso, o psicopata ou condutopata, ele não tem esta competência, mas ele paga e caro para hackear, para prejudicar através desse manejo de fakes, cria
e cada vez mais a informática vai se renovando e vai assim, vai criando mecanismos que até assusta a gente, não é? É capaz de roubar até a sua fala e fazer uma conjugação com a atitude, com a sua voz, atitude criminosa, bandida. Pois são esses os criminosos da informática, pagos com uma quantia muito alta para espionar, clonar celulares, redes sociais das pessoas, especialmente desse inimigo potencial que está na cabeça desse psicopata, dessa psicopata, desse condutopata, não é, gente? Então, ele imagina, ele cria uma fantasia, porque ele tem medo de ser descoberto, ele vigia, mas ninguém é infalível, né? Uma hora a casa cai, mas ele tem pavor a ser descoberto, por isso que ele age com a mão dos outros, paga caro por esses trabalhos, mas o que ele quer realmente é destruir, e ele tem uns inimigos imaginários, ele olha para alguém e já define aquela pessoa como inimigo, inimiga. E então é lá que ele vai fazer tudo que não presta, não com a mão dele, mas com a mão do outro. E para poder ter essa mão do outro, ele tem que gastar. Né? É o gozo dessa criatura do mal. Ele tem esse gozo pleno com essas maldades. Ok, gente. Eu penso que, para não esticar muito, né? A gente vai devagarinho, vai aqui olhando algumas questões, e eu penso que talvez eu deva, para finalizar esse trabalho nosso sobre esse tema, talvez eu tenha que estender um pouquinho, eu vou pesquisar também, o psicopata como profissional da mentira e do engano, do fingimento. Eu vou estudar direitinho. E depois, quem sabe, a gente encerra indo para a quarta parte com esse tema, o psicopata ou condutopata profissional da mentira e do fingimento. Ele, como já falei, vou repetir, ele é um ator fantástico, ele encena bem mesmo, ele engana. Ok, vamos então chegando ao final. Eu sou o Dr. José Nascimento e sou doutor em ciências da educação, mestre e doutor, e também especialista em transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e transtorno bipolar. Trabalho também com a depressão, trabalho com a questão do medo e o transtorno obsessivo compulsivo TOC, e esse atendimento a gente faz por via live ou de forma presencial. Pela live, através da videochamada, o meu contato é 31, é o WhatsApp, 984630123. E o outro WhatsApp também, 31 DDD 994483379. Então nos acompanhe lá no YouTube, também acompanhe a nossa no Instagram, é lá que a gente se encontra. Uma boa noite, já às portas do ano novo, um próspero 2024,
o presente maior que todos necessitamos para seguir na vida: saúde e paz. A gente tendo saúde e paz, a gente consegue as outras coisas. Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.